Na parte 2 da aula 08, a gente vai seguir conversando sobre displacement. Agora, a gente vai aplicar de uma outra forma. A gente vai desmarcar isso daqui, porque agora a gente não vai querer que esse efeito apareça, e a gente vai marcar o displacement. Como eu comentei, o bump ele dá a sensação de 3D e o displacement cria o 3D, ok? Clicando no displacement, eu vou abrir essa outra aba aqui. Nessa outra opção, então, eu tenho alguns números e esses dois aqui com valores. Esse detalhe aqui, essa última opção, ela deixa o material um pouco mais detalhado, e no caso de uma grama, por exemplo, ele vai deixar o pelo, ou a espessura do pelo não, mas da folha da grama ali, um pouco menor. Então, quanto menor o valor, mais tempo vai levar o render, obviamente, e também menor vai ser a espessura da minha grama. Assim funciona para o tapete, e no caso da pedra, mais detalhada ela vai ser. Tá? Sempre que eu tenho valor aqui em subdivise ou subdivise, sempre que eu tenho esse número aqui, eu posso aumentar, ele vai se referir à melhoria de alguma coisa. Nesse caso, como eu estou falando de displacement, de volume, ele vai ficar mais definido também. Quanto maior esse valor, mais tempo vai ser o render, certo? Essa aba com essa nomenclatura, ela está em praticamente todas as texturas, as layers. Só um exemplo. Ó. Eu vou criar uma layer de reflexão, certo? Aqui, ó, eu vou ter aqui, porque daí eu posso deixar mais bem definido o meu glossiness. Eu vou ter, aonde mais? Se eu for criar uma layer também de refração, eu também vou ter essa opção aqui. Então, sempre de melhoria. Tá? Agora vamos deletar essas layers que não nos interessam no momento. Só cliquei, delete. Quero deletar e delete. Opa, delete. Vamos voltar para lá. Então aqui agora eu vou entrar para criar um displacement. Eu vou colocar o test bitmap e vou usar o mesmo mapa. Mesmo que ele tenha a nomenclatura de bump, aqui eu posso utilizar o mesmo. Tá? Então está aqui, só para ver se ele veio, ok. E agora eu vou renderizar. Ele está azul aqui, em bump tá, mas como ele está desmarcado aqui, ele não está selecionado, então ele não vai utilizar o bump no render, só o displacement. Vamos renderizar. Aqui de novo. Então está aqui o nosso material depois de renderizado com o displacement. Mais um teste agora. Então a gente vai salvar. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. E esse aqui agora foi o último. Então, diffuse e displacement. Certo? Olhem o encontro. Agora sim eu tenho volumetria. Tá? Olhem então a diferença. Está aqui. Perfeito? A gente ainda pode reduzir esse volume aqui. Como? Entrando lá e reduzindo ou diminuindo esse valor. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho. 0,7. Vamos reduzir um pouquinho o quanto isso vai saltar. Vamos lá? Então aqui está o render com esse valor um pouco menor, com o valor do displacement. Mais um teste. Esse foi o primeiro que a gente fez, foi esse, e esse é o segundo. Então está aqui. Tá? Ó, aqui é o primeiro, um pouco mais de volume, e o segundo um pouco menos. Eu posso reduzir ainda mais, aqui o primeiro com mais volume e o segundo com menos imperfeições consequentemente. Então está aí. Ok? Então, esse é o efeito que a gente pode criar. E a gente ainda pode colocar um pouco de brilho, por exemplo. Como que a gente faz isso? Colocando a layer que a gente já sabe. Create Layer de reflexão. Ele vai automaticamente abrir o M aqui, com a layer, que é o Fresnel. E na aula de vidro, a gente comentou que o valor do IOR do Fresnel, do vidro, é de 0,5. Então, assim seria o brilho de um vidro, que é bem diferente de um brilho de uma pedra, que é bem inferior. Então, vou colocar um valor bem baixo aqui. 0,01. 0,1. Certo? Glossiness. Ela vai ter um polimento? Não. É uma pedra rústica, então vou colocar 0,5.
e não vou aumentar aqui porque eu não quero que esse polimento ou esse fosco fique bem acabado. Eu quero um pouco mais de imperfeição, então vou deixar esse valor mais baixo aqui. E vamos num teste. Eu vou renderizar agora só uma região. Lembrando que se eu apertar aqui, ó, ele não vai deixar. Eu tenho que primeiramente desmarcar o A e B aqui. Agora sim eu posso renderizar. Vou renderizar essa região aqui que já está marcado, certo? Vamos lá. Então está aí o nosso render com brilho. Presta atenção. Então, desmarcar aqui. Sem brilho, com brilho. Parece que ele levou um banho aqui. Ok? Se vocês acharam demais, é só reduzir o valor. Se acharam de menos, é só aumentar ali no Fresnel. E assim a gente vai ter aumentando, então fica mais com maior brilho, reduzindo menor brilho. E assim a gente consegue deixar o material mais próximo do real possível. Ok? Então tá, essa foi nossa aula de Bump e Displacement, a diferença entre um e outro. O nosso material auxiliar tem uma explicação bem detalhada desse efeito e serve de base também para a sequência dos estudos.